Sociedade Objetiva, a sociedade em debate na Rádio Manobras. Uma organização Conception Rádio Manobras para o Orfeão do Porto. Bem-vindos, hoje é dia 26 de janeiro e esta é a terceira edição da Sociedade Objetiva, agora num novo formato, com estas tertúlias ao vivo e em direto aqui do Orfeão do Porto. A Sociedade Objetiva é um projeto de continuidade que quer ser um palco e um fórum aberto à reflexão sobre questões importantes para a sociedade no Porto e no país. A Sociedade Objetiva, ao longo das próximas edições, vai convocar pessoas da cidade e de fora dela, ouvir opiniões diversas, provocar discussão e propor soluções para as questões abordadas num diálogo entre cidadãos e instituições. O tema de hoje que nos traz aqui é no Palco da Austeridade: que atores, que desafios. É sobre este tema que vamos conversar com as pessoas aqui presentes. Podem nos seguir através da internet, em manobrasfuturas.wordpress.com ou em 91.5. Hoje também é o dia em que a Rádio Manobras regressa à antena, em 91.5. Estas conversas serão depois alvo de uma edição em vídeo também, que estará disponível no canal YouTube da Conception, em youtube.com/user/Conception, mas também podem procurar no Facebook, na Rádio Manobras, os links, ou através também do Facebook da Conception. Os convidados hoje que temos aqui connosco, à minha direita, em casa não dá para ver, mas podem imaginar, estamos numa mesa paralela à plateia, estão cerca de 25 pessoas aqui presentes hoje, e à minha direita tenho a Ana Albergaria, que é socióloga, trabalha com a Rede Europeia Antipobreza, não sendo nessa condição que está cá como cidadã e como socióloga. Temos também a Conceição Viterbo, que é psicóloga e voluntária da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Temos a Branca Teixeira, desempregada, que nos vai dar aqui o seu testemunho. E temos também a Ana Maria Maia e o Mário Jorge Maia, que são voluntários independentes. E mais tarde também vamos ter que lhes pedir para nos explicar o que é isto de ser voluntário independente. Perguntamos agora? Não. Bem-vindos a todos. Muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui presentes. Agora vamos fazer um pequeno intervalo só para o jingle e voltamos já a seguir para lançar este tema na austeridade, sobre como sobreviver na austeridade, que desafios, que atores e como é que nós podemos enfrentar este período menos feliz da sociedade portuguesa. Até já. Boa tarde a todos que estão aqui comigo, boa tarde a todos que estão a ouvir-nos na rádio e a ver-nos, eventualmente, em algum lado. Eu começaria por lançar, digamos, um mote para a discussão de hoje, a partir das palavras do Miguel Real, no ensaio que foi publicado no Público há umas semanas atrás, e em que tem um parágrafo, digamos assim, que resume bastante bem isto que possa ser de austeridade na sociedade portuguesa. Então diz assim: com as medidas propostas e ativadas pelo Governo, nem sequer se consegue atingir o primeiro e mais simples patamar da felicidade. A satisfação de uma vida simples para todos, com a garantia de pão sobre a mesa, um ordenado decente, uma escola para os filhos, uma cama no hospital e uma tumba no cemitério, certamente em breve privatizado e de novo aberta a vala comum para pobres e sem abrigo, onde, aliás, foi Camões enterrado. E então penso que isto, de alguma maneira, resume bastante bem aquilo que são o núcleo das nossas preocupações atualmente, e gostaria de lançar as bases para o debate a partir de três vertentes essenciais. Uma que fosse a de dar uma breve, que os nossos convidados dessem de alguma maneira uma breve panorâmica do que é que se vive hoje, que eventualmente não se terá vivido há 10 anos atrás, se esta sobrevivência em regime de autoridade pode passar por ser, e em que medida que é, uma transmutação de valores, uma total mutação de valores éticos, morais, de cidadania, e depois, numa terceira abordagem mais pragmática, digamos, qual é o nosso papel enquanto cidadãos e o que é que podemos fazer, que sugestões temos, etc., para mudar a situação difícil que agora vivemos. E, portanto, esta pergunta é, digamos, lançada para enquadrar o tema, e é lançada a quem me quiser começar por pegar na questão e dar uma ajuda. Vamos começar aqui pela mesa, mas depois, obviamente, as pessoas aqui presentes poderão intervir também. Por uma questão de organização, pedia só que levantassem a mão e depois nós passaremos a palavra às pessoas presentes também. Não sei, alguém quer pegar na deixa da Lina? Esqueci-me de dizer, eu se chamo Helder Sousa e a Lina Correia da Silva, vamos ser os moderadores hoje desta
desta pequena tertúlia. Muito prazer. Posso? Ana, força. Começar. Antes de mais, obrigada pelo convite que me fizeram. E, de facto, começando pela primeira questão, que seria o panorama do que se vive hoje, por contraposição, provavelmente, ao passado, eu poderia simplesmente referir que, de facto, as condições em que vivemos atualmente, com esta crise económico-financeira, lançou um conjunto de novas famílias, novos cidadãos, em situações que nunca tinham vivido antes. Mas não nos podemos também esquecer que a questão da pobreza, da exclusão social, que está por detrás também deste novo contexto de austeridade, sempre existiu e já havia muita pobreza, obviamente, e exclusão antes desta situação. O que é diferente hoje em dia é que as coisas agravaram-se, quer para quem já estavam em situações de desequilíbrio, de desfavorecimento, digamos assim, vêm agravadas as suas próprias situações, quer para quem, de repente, entra num mundo que para eles seria algo desconhecido por perda de um emprego, por motivos depois consequentes dessa situação, se veem incapacitados de fazer face às responsabilidades mínimas que teriam que assumir para ter uma vida, digamos, digna. Portanto, hoje não é nada que infelizmente não se saiba. Não só o desemprego está abruptamente a subir, como também os nossos postos de trabalho, os nossos empregos não retratam de facto situações laborais dignas para os nossos trabalhadores. Portanto, já não é só a questão de não se ter um emprego para garantirmos a nossa sobrevivência, mas é também trabalhando que não conseguimos garantir essa sobrevivência. Isto é muito importante que seja dito. E isto remete-nos já para outras coisas, para a responsabilidade social, para a responsabilidade de todos por um mundo melhor e por esta luta que não pode ser só das instituições que estão no terreno ou dos voluntários, mas tem que ser de todos nós, de facto. E a reivindicação dos nossos direitos e o reconhecimento dos nossos deveres tem que ser algo que esteja no cerne do debate, deste debate e desta questão. Mas não considera que aquilo que vivemos atualmente, de alguma maneira, altera completamente o esquema, o mapa de direitos e deveres, no sentido de que as pessoas não se... Em primeiro lugar, as pessoas há uma espécie de crise da representatividade, não é? Exatamente. E também, se pessoalmente, se particularmente, eu, ainda que trabalhando, não consigo, digamos, perceber para que serve o trabalho que estou a fazer, isto é, começo a perder um pouco a noção, por não ter expectativas que possam vir a concretizar-se, não é? De alguma maneira perco aqui um pouco, ando a navegar perdida no meio daquilo que são os meus direitos e deveres, porque Exatamente. Também... Existe Estou aqui uma indignada, questão, não é? Existe uma questão de base, que é todo o ser humano tem, desde o momento em que nasce, o direito a um conjunto de direitos que estão consubstanciados na Declaração Universal, básicos, se quisermos, não é? dos direitos do homem. Isso independentemente do contexto social, político em que vivemos, e deveria ser assim em todo o mundo, em qualquer região do nosso globo, se quiserem. Isso é uma questão. Os nossos direitos, que estão na nossa Constituição, são direitos que têm que ser transversais a todas as pessoas, e os nossos deveres também estão por contraposição a esses direitos. Os nossos direitos e os nossos deveres estão, de facto, a ser alvo de alguma transmutação. Não diria para melhor, diria que estamos a perder direitos que estavam adquiridos e que os estamos a perder. Daí a situação em que encontramos a nossa sociedade hoje em dia. Alguns direitos que tínhamos conquistado, embora não tenhamos, até em alguns casos, legalmente perdido, poderemos, em termos práticos, dar exemplos de situações em que não são tomados como direitos. Eu hoje, se ficar desempregada, fiz os meus descontos durante 10, 15, 20 anos, e não quando vou, tenho direito ao meu subsídio de desemprego, cada vez mais em condições menos favoráveis para mim, como é óbvio e todos sabem, em termos de tempo, etc., de acesso a esse meu direito, mas além disso existe o que falou muito bem, que é as representações sociais que nós temos e que os outros têm do que é, por exemplo, neste caso, estar desempregado. E atenção que eu acho que não deveríamos focar só o nosso debate no desemprego, porque estar em situação de desfavorecimento não existe uma relação, como eu disse, direta entre estar desempregado e estar necessariamente ou não numa situação de exclusão ou desemprego, mas é um fator estruturante o emprego, não é?
quer pela dignidade que atribui desde logo o trabalho à pessoa, quer pelo acesso que lhe permite ter a todos os bens que são necessários para a sua sobrevivência. Mas as representações, para terminar e para não monopolizar aqui o debate, as representações que existem são, de facto, têm por trás um estigma grande. Eu estou desempregada, tenho o meu subsídio de desemprego, mas sou tratada, quer pela sociedade em geral, quer por quem me atribui ou me transfere, digamos assim, esse direito para a minha mão, sou, de facto, confrontada com atitudes de discriminação. E isto não pode acontecer. Fracasso, não é? Eu, para terminar, Falta talvez um pouco e para dar, se assim entenderem, a vez a outras pessoas, diria que para mudarmos as coisas temos que mudar a forma como pensamos as coisas. E as coisas são, sobretudo, as pessoas. É precisamente por termos tido uma aposta em termos de política económica e não política social, em os valores económicos de se terem sobreposto aos valores sociais que nós estamos como estamos. Agora há que não é retroceder, mas retornar ao sujeito como um ser psicossocial, religioso e até espiritual, porque não? Porque o ser humano não precisa só de comer, não é só um corpo, precisa de se relacionar com os outros, é um ser relacional e precisa de sobreviver em sociedade. E é com base neste pressuposto que nós devíamos, talvez, é uma sugestão, analisar estas questões. Muito obrigada. Não sei se Conceição quer dizer alguma coisa. Pegando exatamente nas palavras da Ana, o que me parece é, de facto, que todos os valores que nós estávamos habituados há 10, 20 anos atrás têm vindo a sofrer rápidas modificações e hoje em dia esses valores colocam-se muito em termos do próprio indivíduo. E por isso aquilo que nesta altura está em causa é a reflexão que a própria pessoa faz enquanto ser existente numa determinada sociedade. É claro que, como todas as transmutações, como já foi dito aqui muitas vezes, implicam situações menos agradáveis, implicam uma espécie de morte, não é? De morte de alguma coisa para reaparecimento de outras coisas. E isto não são processos simples. Este reaparecimento vai provavelmente ter a ver com, se calhar, muitas dificuldades pessoais. Da minha experiência, e passando um bocadinho agora a olhar do ponto de vista psicológico para a crise, o que me parece é que esta altura está a ser, como há bocadinho estivemos a falar um pouco sobre isto, ainda não no programa, e de facto aquilo que concordamos é que tudo isto está a ser uma oportunidade para as pessoas, não é? Embora, obviamente, muitas vezes dramática, não é? Mas não deixa de ser uma oportunidade. Oportunidade da pessoa colocar em causa aquilo que quer, que passava muito pelo consumismo, pelo materialismo, pelas coisas, não é? E se calhar nesta altura já não é tanto o que quer, ou melhor, o que quer nesta altura pode mudar, não é? E também a pessoa colocar-se em causa mesmo em termos dos seus próprios valores, porque o sujeito, enquanto sujeito numa crise destas, obviamente vai ter que repensar-se como pessoa. E, portanto, do ponto de vista psicológico, esta oportunidade é uma oportunidade excelente de crescimento também. De morte para uma ressurreição. Bem, este é um termo um bocado com uma conotação bastante religiosa, mas para um renascimento, se calhar, bem diferente. Mas não lhe parece também que possa traduzir-se mais, isto é, pode ser uma oportunidade de facto, mas e como superar o sentimento de frustração? Ok. Não é fácil. Eu, quando estou com este entusiasmo todo, de facto, e procuro transmitir isto no meu dia-a-dia, na minha prática com as pessoas com quem eu vou interagindo, não quer dizer que seja um processo fácil. Há uma característica que hoje em dia todos nós necessitamos muito de desenvolver, que é a resiliência, e a resiliência não é nem mais nem menos do que a capacidade de projetar no futuro,
mesmo passando por situações traumáticas. Portanto, vários estudos que foram desenvolvidos com pessoas que passaram por situações muito complicadas e que lhes dariam, digamos, direito a ficar presas a essa situação e a evoluírem, digamos, menos, não é? E que conseguem, mesmo com essas situações traumáticas, terem percursos brilhantes e até distinguirem-se pela positiva de todos os outros bichinhos humanos. Portanto, essa capacidade de ser resiliente é algo que todos nós hoje em dia precisamos desenvolver, porque todas estas dificuldades, aliás, do discurso da Ana, acho que passa um bocado isso, todas estas dificuldades, nós temos-las, não são só as pessoas que estão desempregadas, não são só as pessoas que têm determinadas dificuldades até económicas. Hoje em dia todos nós estamos sujeitos a viragens abruptas na nossa vida e a podermos encarar qualquer uma destas possibilidades. Nós connosco temos também 2 voluntários independentes. Primeiro, o que é que significa ser-se voluntário independente? Ser voluntário independente não significa mais do que um grupo anónimo de cidadãos que se decidiram juntar para ajudar o outro. Isto é, e já agora... Eu posso, por exemplo, ser uma voluntária independente, sim, falando com vocês e... Sim, pode aparecer, ver as nossas necessidades e colaborar. Okay. Isto é, o nosso grupo chama-se Amor Caseiro e derivou de uma... Amor Caseiro. Amor Caseiro. E derivou de uma vontade de um conjunto de amigos que se decidiram juntar e servir refeições, uma refeição quente às terças-feiras à noite, em frente às urgências do Hospital de Santo António. O nosso objetivo é, de facto, dar uma refeição caseira, constituída por sopa, um prato principal, sobremesa, café e os doces que nos vão oferecendo. As refeições, e isso é que nos distingue de outros grupos, é que as refeições são confeccionadas integralmente pelos voluntários. Portanto, nós produzimos as refeições e distribuímos as mesmas refeições à terça-feira. E os custos também são suportados totalmente? Sim, por amigos, por uma queda de amigos. O que nós descobrimos, apesar de tudo, é que do ponto de vista de tempo e de recursos, não é nada tão difícil como isso. Isto é, posso-vos dizer que entre nós ocupamos uma terça-feira entre as 7 e as 10h30 da noite, é uma ocupação que temos, e depois as coisas vão aparecendo, a carne aparece, os legumes vão aparecendo, temos algumas ajudas externas, através do Facebook também, é um bom instrumento para isso tudo. Mas reparem que este grupo surgiu há 3 anos e veio de uma necessidade que nós sentimos de ajudar. Isto é, que todos os temas que estamos aqui a falar consubstanciam-se, na minha opinião, no seguinte. É que essa necessidade de ajudar, de alguma maneira, relaciona-se com a Conceição Viterbo, que acabou de dizer, na medida em que vocês são o caso de alguém que superou, que se conseguiu mobilizar de uma forma altruísta no meio deste Sim, mas grande parte dos nossos voluntários já o fazem alguns sempre. Há décadas. Portanto, o momento que nós estamos a viver, a conjuntura atual, apenas amplificou, na minha opinião, um conjunto de doenças ou de problemas que a nossa sociedade já tinha. Nós lidamos com o que chamamos sem-abrigo de longa duração, que são pessoas que são seguramente sem abrigo há 30 anos, 40 anos, e, portanto, já passaram por muita coisa, nunca se conseguiram integrar na sociedade, não têm os dítanos que a sociedade diz que deve ter essa pessoa, elas próprias se auto-excluíram e é esse o seu modo de vida e a sua maneira de estar. E aos sem-abrigos, que são, de facto, indivíduos que foram, devido à conjuntura atual, os seus rendimentos baixaram, foram desempregados, perderam suas casas, destruturaram a sua família. Temos um outro conjunto também de companheiros que nos aparecem, que são imigrantes, por exemplo, de leste, daquela vaga de indivíduos que veio para Portugal no tempo em que nós tínhamos grandes obras públicas e, portanto, era muito atrativo vir para cá trabalhar. Portanto, nós lidamos com essa realidade. Portanto, se me diz que estamos a fazer isto por causa desta conjuntura, não. Espero que Portugal ultrapasse isto rapidamente e, mesmo depois de ultrapassar, nós iremos certamente continuar a prestar o serviço ao outro. Estamos a falar de partilha. E ela é sempre necessária.
E é exatamente isso que eu estava há bocadinho a tentar dizer, é que nestes momentos surgem hipóteses, surgem situações de facto que noutras alturas em que está tudo mais ou menos resolvido e a carburar bem, se calhar todos nós nos damos mais ao comodismo e não avançamos com determinadas ideias. E esta é uma oportunidade de facto para nós pormos todos cá fora e ao serviço de todos ideias que até muitas vezes andam aqui e que não são... É muito interessante o projeto, eu não conhecia. Sim, repare, assim, a nossa função aqui é minimizar o sofrimento, porque estamos a falar aqui de pessoas que sofrem. É evidente que quem perde o seu emprego, quem não consegue pagar as suas prestações do carro, da casa, sofre imenso e é traumático e precisa daquela resiliência para dar a volta. E isso será, espero eu, resolvido no momento em que, ou na altura em que tenham novamente emprego, em que se voltem a sentir úteis. E, portanto, todos aqueles traumas que tinham rapidamente serão ultrapassados, espero, com uma curva de aprendizagem que fique. A população que nós estamos a tratar, infelizmente, não se resolve só por aí. Porque mesmo que nós tenhamos essa conjuntura adversa se resolva, acho que a sociedade deve olhar para o que fez, para trás, e tentar resolver estes problemas futuros. E eu acho que não é só com os subsídios que estavam a ser dados, porque eu acho que esses próprios subsídios, da maneira como eram dados, criou o contrário à resiliência, criou muito comodismo. Havia pessoas que não valia a pena ir à procura de emprego porque o rendimento mínimo que eles tinham já lhes serviria para viver. Não tinham grandes aspirações, não tinham grandes necessidades. O problema depois é quando o Estado já não consegue pagar esse Estado Social. E aí vamos ter que bater na questão do Estado Social, e isso levamos, acho que 2 horas não chegam. E, portanto, na minha ótica, a questão é essa. Nós, enquanto voluntários, estamos aqui a minimizar um sofrimento que é pessoas que passam fome, e fome real, e a única refeição que têm quente é dada por nós voluntários, nós ou outras associações, felizmente existem muitas, nós estamos um dia por semana, mas todos os dias há outras associações que aparecem. E, portanto, o que nós descobrimos também com isto é que o povo português é, de facto, muito solidário. Quando eu falo nestas situações, acontece sempre uma reação como teve, que é, e como é que eu posso ajudar? Toda a gente quer ajudar. Nós, infelizmente, não podemos acolher todos os voluntários. Temos cerca de uma dezena de voluntários quando precisamos de alguém que falha, existem sempre muitos outros. Precisamos de alguém que nos ajude a suportar este peso, não é um peso, mas estas necessidades que temos de alimentação. Há 3 anos estávamos a dar refeições a 80, 60, 40, 60, 80 pessoas, agora estamos a dar a 100, 120, 140, 160 e os recursos não são elásticos. Não é? Não sei se posso dizer. Claro, eu só a propósito disto, essa questão de solidária que está a falar minimiza o problema seguramente e contribui de alguma forma para o bem-estar dessas pessoas que usufruem do vosso trabalho. Mas há questões para além disso que precisam de ser resolvidas e muitas vezes não é só a falta de oportunidades, não é só a falta de oportunidades nem de meios que as pessoas têm para enfrentar estas situações de dificuldades, é também uma incapacidade de se pensarem para além das dificuldades. E a resiliência pode ser uma ferramenta, mas creio que não resolve tudo. Como é que as pessoas que depois de serem empurradas para uma situação dramática, seja de desemprego, seja de fragilidade social, que também pode ser causada pelo desemprego, obviamente, como é que essas pessoas se reinventam, como é que elas conseguem encontrar energias e mecanismos de motivação para contrariar toda uma estrutura social que está a lutar contra elas. Por exemplo, uma pessoa que é sem abrigo muito dificilmente vai conseguir arranjar um emprego pela simples razão de que não tem sequer uma morada fiscal para apresentar a uma empresa que o queira contratar. E isso é um problema prático, parece ridículo, mas é um efeito bola de neve. Eu acho que a sociedade tem capacidade, nós temos capacidade para ultrapassar todas essas pequenas dificuldades. Vou-lhe dar um exemplo. Cada sem-abrigo é um projeto. Isto é, cada pessoa, cada sem-abrigo tem uma história de vida, tem algo que tem que ser trabalhado. Portanto, não há, e eu não acredito, em fórmulas mágicas politicamente corretas, amplamente corretas, que resolvam este problema. Aliás, não é um problema de Portugal, é um problema
internacional, e nós vemos que os países, às vezes, com maiores índices de riqueza, têm os que têm mais sem-abrigo, e as populações sem-abrigo até são muito elevadas. Porque isto de criar riqueza implica que uns têm muito, outros têm pouco, e, portanto, os excluídos são cada vez mais. Portanto, e isso é fundamental. Agora, eu vou dar um exemplo de um projeto que nós também estamos a apoiar, mas por uma outra atividade que tenho, em comunicação social, que é um projeto em que vai tentar pegar numa população de sem-abrigos e vai colocá-los, por exemplo, a ser guias turísticos. Nós agora no Porto temos muitos turistas, felizmente, por causa das companhias low cost. Como é que se chama esse projeto? Não me recordo agora, não estava a tentar ver aqui, mas é um projeto que depois eu envio-vos. Mas é um grupo de pessoas que teve a ideia de, porque não pegar num grupo de sem-abrigos, formá-los como guias turísticos para lhes mostrar o casco velho da cidade do Porto. Reparem, não há ninguém que conheça melhor o casco velho da cidade do Porto que eles. Não é? Por dentro, por fora, vivem lá, há décadas que lá vivem. Porque não torná-los úteis a serem guias turísticos e ganharem algo com isso? Isto é um projeto como outro qualquer, quer dizer, é uma maneira não formal, se quiser, de tentar minimamente resolver um problema, não é? Já está no terreno esse projeto? Sim, vai estar no terreno. E depois envio-os uma... Nós tínhamos, salvo erro... Eu creio que nós já tivemos o prazer na rádio ter alguém a falar sobre esse projeto. Em tempos já foi exato. aplicado, e já, pelo menos, falaram num caso de um sem-abrigo que começou a trabalhar. Sim, nós vamos apoiar, pronto, e acho que são destas ideias que nós carecemos. E é isso que a sociedade acho que precisa.